A presidência tem até 14 minutos. Senhor presidente, eminente deputado Leonel Pavan, a sua ex-governadora e senador, prazer estar aqui. Minha saudação aos deputados, deputadas, telespectadores da TVAL, ouvintes da Rádio Digital, lideranças dos trabalhadores. Inicio saudando meus amigos, irmãos lá de Rio Negrinho, Nicolete, vereador, o Artêmio e o vereador Pisco do meu partido. Senhor presidente, eu desejo falar aqui, não contra ninguém, porque eu não tenho nada absolutamente contra ninguém, mas não posso deixar de fazer aqui, deputado João Almir, algumas reflexões de algumas questões que nos incomodam, que nos tiram o sono e que tem que ser enfrentadas com muita racionalidade e com muita sensatez, no meu entendimento. Inicie, senhor presidente, deputado Leonel Pavan, falando da situação difícil, catastrófica, que passa o país, econômica, crise econômica, ética e moral. E pelos dados que o secretário Gavazzoni colocou, nosso competente secretário da Fazenda, Antônio Gavazzoni, na Comissão de Finanças pela manhã, e pelo acompanhamento das leituras da imprensa nacional, do cenário econômico, nós podemos constatar, deputado Titon, que se não houver um redirecionamento da política econômica do Brasil, deputado Deca, o país não vai suportar. Deputado Pavan, a conta não vai fechar. Já não está fechando há algum tempo. O PIB de Santa Catarina, que é um estado com as contas mais equilibradas do Brasil, em 2015, teve uma queda de 4,1%, deputado Mauro. Portanto, maior do que a queda do PIB nacional, que foi 3,3%. Numa inflação de 9%, aproximadamente. Quer dizer, nós ou redirecionamos a política econômica do país, ou damos um norte nas questões políticas e econômicas do país, ou nós vamos vivenciar uma realidade de catástrofe social e econômica muito em breve. E aí eu faço reflexão sobre a dívida, deputado Dalmo. Também debatemos a dívida na Comissão de Finanças. E todos sabem que o governador João Raimundo Colombo, com a Fazenda, através da liderança do secretário Gavazzoni, provocaram um debate nacional, ousaram, quando questionaram juridicamente essa dívida de Santa Catarina, que uma dívida de juros composto, que a cada dia que passa você paga a dívida e a dívida aumenta. Deputado Aguiar, em 98, Santa Catarina emprestou 4 bilhões, pagamos 13 e devemos 9. Isso é um absurdo. Ninguém consegue entender a matemática. Nós não vamos conseguir pagar a dívida, não conseguiríamos jamais, porque o cálculo feito pela União é um cálculo que quanto mais você paga a dívida, maior ela fica. E prova disso que o Supremo, por unanimidade, 11-0, deu a liminar ao estado de Santa Catarina e ao Rio Grande do Sul. Essa é a verdade. É liminar, mas entendeu que o estado tem razão nos seus questionamentos. E hoje pela manhã, senhor presidente, nós, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, nós fomos ironizados pela mídia nacional, leia-se a Rede Globo, ironizados pelo âncora da Rede Globo, fazendo menção
a esse questionamento da dívida e afirmando, deputada Carminati, que a União não é o primo rico, então seria o primo pobre, e que essa ação de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul poderia, numa ação de terrorismo, poderia comprometer as finanças nacionais e até a poupança dos brasileiros. Isso não é verdade. Nós estamos preocupados com Santa Catarina, com o nosso terreiro, com o nosso dia a dia. E eu afirmo, deputado Natalino, a União é um primo rico, fanfarrão, gasta mal e é corrupto. Esse é o perfil da União. Há muitos anos, há muitas décadas, porque no Estado federativo drena absurdamente e vergonhosamente 70% daquilo que nós pagamos de impostos para Brasília. E Santa Catarina manda para a capital federal, para a União, para o primo rico, sim, que é a União. 41 bilhões por ano e recebe da União, deputado Mota, 8,6 bilhões recebeu no ano passado. Nós estamos mantendo a União, nós que eu digo Santa Catarina e os demais estados. Aliás, esse é um dos motivos que os Estados Unidos têm 100 anos a mais do que o Brasil e só o PIB da Califórnia é maior do que o PIB do nosso país, porque lá é um estado confederativo. Lá os estados têm verdadeira autonomia. Lá os estados recebem mais recursos do que da arrecadação, porque a vida não acontece em Brasília. Aliás, acontece o que nós estamos presenciando na mídia nacional. Isso sim acontece. A vida honesta, séria, racional, dura de trabalho acontece nos estados e principalmente nos municípios que estão falidos. Essa é a verdade, deputado Mota. E contra fatos não há argumentos. Não estou falando aqui contra A, ou B ou C. Estou fazendo uma leitura do difícil momento que passa o nosso país. Nós não vamos suportar esse momento econômico. Dito isso, eu quero, eminente presidente, deputado Pavan, afirmar que quando o governador Raimundo Colombo, numa ação de líder nacional, assessorado pela melhor equipe da Fazenda do Brasil, questiona a dívida, esse ato não se traduz num ato político, ou num gesto político, é um gesto de Estado, é um gesto inteligente, pragmático, é um gesto de sensibilidade social, porque esse dinheiro, deputado Mota, o senhor que tem aí 7, 8 mandatos, deputado Titão, esse dinheiro que nós mandamos para Brasília todos os meses, nós estamos tirando recursos que poderiam dar vazão às milhares de cirurgias que estão represadas da população catarinense nas filas dos nossos hospitais. Parte desse dinheiro poderia ser aplicado na recuperação das nossas estradas, ou poderiam ser colocados à disposição da agricultura familiar de Santa Catarina, ou na educação do nosso estado e por aí afora, ou na segurança pública, através da contratação de mais policiais. Então, o gesto do governador João Raimundo Colombo se traduz num gesto de estadista, de preocupação com a qualidade de vida da população catarinense. Ouço o deputado Gabriel. Deputado Arcide Matos, nós participamos hoje da reunião da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia e pudemos observar com grande propriedade a apresentação do secretário da Fazenda, Antônio Gavazzoni, acerca das contas do Estado. O seu preparo, o seu controle, sua eficiência, a transparência que é a Secretaria da Fazenda hoje em Santa Catarina. E essa decisão de vanguarda para o Brasil inteiro, que dá um posicionamento moderno, de respeito às finanças públicas, respeito ao patrimônio público, de questionar e abrir uma discussão nacional a respeito do valor do juro pago pelo Estado à União, não tenho dúvida nenhuma que é um novo momento que se abre em todo o Brasil
que se trabalha agora e se busca dos governantes e do poder público muito respeito ao patrimônio e ao trabalho dos nossos executores. Tenho certeza que a decisão do governo do estado foi uma decisão acertada. O caminho de nós buscarmos um juro adequado por Santa Catarina é buscar o equilíbrio das contas públicas, é fazer com que o recurso público não seja utilizado para pagar juros por sistema financeiro, mas seja assim utilizado em saúde, educação, segurança pública e tantas outras necessidades da população catarinense. E é nesse momento que nós vemos a figura do grande líder, no momento de aperto, no momento de crise, de decisões importantes que já se agiganta as grandes lideranças nacionais. E não é assim diferente com o nosso governador Raimundo Colombo. E isso, deputado Darcy de Matos, o presidente Gelson Merizio, eu até acompanhava uma história há pouco tempo atrás, que aconteceu na Indonésia, deputado Pavan, aonde há 12 anos atrás ocorreu um grande tsunami, e no momento onde foi anunciado, naquela ocasião, na comunidade, no litoral da Indonésia, que viria uma onda gigante, a maioria das pessoas foram para dentro das suas casas para se proteger. Mas teve um cidadão que, ao invés de ir para casa, ele foi para o seu barco e foi em direção ao mar. Porque ele sabia que dentro do mar ele estaria protegido, porque lá a onda seria uma grande ondulação e ela não quebraria diante dele e ele poderia ceifar a sua vida. Ao contrário da maioria das pessoas que ficaram dentro de casas recolhidas. E é assim que a Santa Catarina está se portando nesse momento. Ela está indo para dentro do mar, para buscar, sim, não a proteção, mas para buscar águas tranquilas e passar dessa tsunami que vem enfrentando o Brasil inteiro e que vai colocando em xeque todos os estados e os municípios de nosso país. Santa Catarina está com essa decisão, está sendo vanguarda em todo o país e eu não tenho dúvida nenhuma, deputado Darcy de Matos, que nós estamos construindo uma nova história para o nosso país. Obrigado, deputado Gabriel. Deputado Pavan. Deputado Darcy, desculpe eu tomar o seu precioso tempo, pois seu discurso é brilhante, porque é um discurso em defesa do nosso Estado, do Estado de Santa Catarina. Eu apenas quero acrescentar o seguinte: o que a Globo falou hoje levantou como se o perdão de uma dívida, que não é perdão, a renúncia de juros, que não é renúncia, mas uma conquista jurídica do nosso Estado, vai criar uma catástrofe, vai criar uma perda imensurável para o país. É como se Santa Catarina não pertencesse ao Brasil. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, enfim, todos os estados brasileiros pertencem ao Brasil. E se nós conseguirmos saldar as nossas dívidas como filiais do governo federal, consequentemente, estamos terminando também a dívida do próprio governo brasileiro. Não podemos admitir que a mídia encare desta forma, que uma vitória dos estados seja uma derrota do Brasil. Os estados são brasileiros. Obrigado, deputado Pavan. Obrigado, senhor presidente.